Vamos abrir a palavra em Marcos, no capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Marcos, capítulo 11. Na quinta-feira da semana anterior, eu tinha falado sobre o capítulo como um todo, mostrando os temas interrelacionados aqui, como que as histórias vão se encaixando uma dentro das outras e fazendo uma relação temática. Na quinta-feira última, nós voltamos ao versículo 1 e tiramos algumas lições até o versículo 19. E hoje, então, nós vamos partir do versículo 20 e vamos fazer uma recapitulação rápida de como que o contexto se estrutura e vamos, então, seguir tirando as lições a partir aqui do capítulo 20, especificamente 22, né? O capítulo 11 é a entrada triunfal de Jesus em Jerusalém. Nós lemos em capítulos anteriores a trajetória de Jesus para Jerusalém, as narrativas do caminho, onde a própria palavra caminho aparece recorrentemente. E os discípulos vão com Jesus, então, da Judéia em direção a Jerusalém. E nesse caminho Jesus vai explicando para eles que vai morrer. E cada vez que ele quer explicar que ele vai morrer, e é preciso que ele morra, os discípulos demonstram uma cegueira espiritual. E inclusive, é o último bloco de capítulos aqui que fala sobre temas, o mesmo tema, né? Ele vai começar com uma cura de um cego e vai terminar também com a cura de um cego, mostrando aí o contraste que é o contraste que existe entre o pedido de Tiago e João e o pedido de Bartimeu, que é o único cego que recebe nome no Evangelho. Então é o pedido de Tiago e João e o pedido de Bartimeu. O pedido de Tiago e João é com respeito ao reino. Eles querem sentar-se ao lado de Jesus no reino. O pedido de Bartimeu é físico. Ele quer ver. Mas como que as coisas se encaixam? Os discípulos não estavam conseguindo enxergar que Jesus precisava morrer. E eles precisavam aprender a enxergar as coisas espirituais. Tanto Jesus foi para Jerusalém e foi aclamado como rei, com uma expectativa errada, obviamente, mas foi aclamado como rei. Então, rei tem autoridade. Rei, lembrando isso com os irmãos, era aquele que no Antigo Testamento era avaliado como que fez o que era bom ou que fez o que era mal. Eram chamados de pastores também por alguns profetas, porque eles conduziam o povo. Então, quando um rei fazia o que era mal, ele profanava o templo, ele parava o culto, ele fazia coisas erradas. Mas quando um rei era avaliado como bom, ele era bom porque ele queria fazer o templo, porque ele providenciou material para fazer o templo, ou porque ele construiu o templo, ou porque ele restaurou o templo, ou porque ele fez valer a lei do Senhor que foi encontrada no templo, ou porque ele restaurou as festas, a Páscoa. Então, de forma que aquele rei que restaura o culto e a santidade do culto é o rei que fez o que é agradável a Deus. E agora Jesus é aclamado rei, e ele vai então, purifica o templo, e depois os sacerdotes perguntam com que autoridade faz essas coisas. Olha, está tudo ligado. A gente só precisa perceber melhor nessa nossa leitura como todas as coisas estão ligadas. O rei, que é um rei bom porque ele purifica o templo, mas as autoridades questionam de onde vem a autoridade dele. E isso tudo é ilustrado, porque no meio disso, há dois momentos com que eles encontram com a figueira. Lembra que cada dia eles vão para Jerusalém,
e passam por uma figueira. Um dia Jesus fala assim para ela nunca mais dar fruto. No outro dia os discípulos veem que ela secou desde a raiz. Desde a raiz. Porque a figueira, ela dá primeiro fruto e depois ela dá folhas. Então ela estava prometendo ter o que ela não tinha. E assim também as autoridades religiosas, elas se escondiam no templo, achando que ali estava tudo bem, porque era o templo, e porque eles estavam no templo, eles eram pessoas piedosas. Aqueles cambistas que estavam no templo, negociando, ganhando muito dinheiro, explorando as pessoas, isso dentro do pátio dos gentios, ou seja, excluía-se os gentios para que eles pudessem ali ganhar dinheiro, não honestamente, mas usurpando mesmo naquela função, eles pedindo mais dinheiro do que era necessário, explorando de fato os judeus que vinham de outras partes, que portanto não podiam trazer nem o seu sacrifício de longe, que era um animal, e nem poderiam trazer, nem poderiam pagar o tributo do templo com moeda estrangeira. Então ali eles eram explorados. Então eles estavam dentro do templo. As autoridades religiosas achavam que eram muito piedosas, porque elas estavam ali. Mas o Senhor Jesus mostra que não passava de uma figueira com folhas que promete fruto, mas não passa de promessa. Então, resumindo, né, dando assim um contexto, é isso que acontece no capítulo 11. A autoridade de Jesus é reconhecida, a autoridade de Jesus é exercitada, a autoridade de Jesus é questionada, e aí você tem as pessoas que são crentes, as pessoas que são incrédulas, e o juízo que vai acontecer na vida delas, como aquela figueira secou. Muito bem. Mas agora, nós vamos tirar lições mais especificamente aqui, a partir do versículo 20, e eu quero ler com vocês, portanto. E passando eles pela manhã, viram que a figueira secara desde a raiz. Então Pedro, lembrando-se, falou: Mestre, eis que a figueira que amaldiçoaste secou. Ao que Jesus lhe disse: Tende fé em Deus, porque em verdade vos afirmo que, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te no mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que ele fará o que diz, assim será com ele. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebestes, e será assim convosco. A oração, né? Que no capítulo 10, o pedido que os discípulos fizeram, o pedido que o cego fez, nos faz lembrar ali também. E quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoares, também vosso Pai Celestial não vos perdoará as vossas ofensas. Então regressaram para Jerusalém, e andando ele pelo templo, vieram ao seu encontro os principais sacerdotes, os escribas, os anciãos, e lhe perguntaram: Com que autoridade fazes estas coisas? Ou quem te deu tal autoridade para fazeres? Jesus lhe respondeu: Eu vos farei uma pergunta. Respondei-me e eu vos direi com que autoridade faço essas coisas. O batismo de Jesus o batismo de João era do céu ou dos homens? Respondei. Eles discorriam entre si: Se dissermos do céu, dirá: Então por que vocês não acreditastes nele? Se porém dissermos dos homens, é de temer o povo, porque todos consideravam a João como profeta. Então responderam a Jesus: Não sabemos. E Jesus, por sua vez, lhes disse: Nem eu tampouco vos digo com que autoridade faço essas coisas. É aquele tipo de pergunta, né, que está ali na manguinha, assim, só para tirar, já está prontinha para colocar Jesus numa situação difícil diante daquelas pessoas que o seguiam, que acreditavam nele.
que, como era de costume, quando uma pergunta vinha com esse sentido, Jesus respondia com outra pergunta. Com outra pergunta. Porque dependendo da resposta que aquelas autoridades dissessem, né, eles poderiam, por si só, dizer com que autoridade Jesus faria essas coisas. Então, aqui Jesus também diz, então também não respondo, né? Mas então nós temos duas coisas importantes aqui para nós vermos. Nós temos aqui a questão primeiramente, a questão da oração. Porque quando eles falam a respeito da figueira e tal, né? E os discípulos, né, até o capítulo 10, nós vimos que eles deveriam ter aprendido a pedir que eles pudessem ver, que eles pudessem entender esse negócio de o Messias ter que morrer. Mas eles pediam grandeza, eles pediam poder, né? No entanto, então Jesus começa aqui a ensinar sobre a oração. Ao mesmo tempo que a figueira ilustrava o juízo que iam passar aquelas pessoas que eram falsas espiritualmente, que eram hipócritas ou que confiavam no templo em vez de fato crer em Deus, né? Achavam que mesmo praticando iniquidade, estando no templo, estava tudo bem. Como o profeta Jeremias diz, né? Vocês estão sossegados porque o templo está aqui, vocês não perdem por esperar. Lembra de Siló? O que aconteceu com o tabernáculo? Pois bem, o que vai acontecer aqui? Né? Vocês confiam no templo, o templo do Senhor. Tem pessoas que confiam em amuletos, tem pessoas que confiam numa frase que dizem, tem pessoas que confiam no fato de terem vindo à igreja. Tem gente que confia em diversas coisas, e que se assemelham a essas que os judeus confiavam no templo, ou que determinadas pessoas já na era cristã confiam em determinados amuletos, porque diz que é pedacinho da cruz, porque diz que é um espinho da coroa, porque, sei lá, né? Confiam nessas coisas. Nós também podemos confiar em coisas, ainda que não as peguemos nas mãos. A superstição religiosa, né? A superstição evangélica. E portanto, com isso, a nossa fé seria inútil se nós o fizéssemos. Se assim for a nossa fé, né? Inútil. De repente confiamos na religião, em vez de fato sermos fiéis a Deus, né? Mas, bem, a figueira então é um símbolo do juízo final, de todas as pessoas religiosas, inclusive, que não deram fruto, que apenas anunciaram que tinha fruto, mas não tinha, né? Com as suas folhas. Muito bem, mas então Jesus, tendo também o próprio milagre falado acerca desse juízo, Jesus também o utiliza para falar acerca da oração. E ele diz então, tendes fé. Se em verdade vos afirmo, se alguém disser a este monte, ergue-te e lança-te ao mar, e não duvidar no seu coração, mas crer que o fará, o que o diz, assim será com ele. Quer dizer, o monte que se elevaria a quilômetros de distância até o mar mais perto, podemos imaginar, né? Então era o Mar Morto. O Mar Morto era o mar mais perto que tinha daquele monte. E ele poderia dizer então, então você, tendo fé, você diz a esse monte para se lançar no mar, e ele vai e se lança no mar. Quer dizer, é claro, você nunca viu ninguém fazendo milagre assim. Ninguém pedindo para o monte sair do lugar, porque se o monte sair do lugar, ele vai para onde? Vai para algum outro lugar. O que vai acontecer nesse outro lugar? Quer dizer, quando a gente ora, pede coisas que são segundo a vontade de Deus. Eu acho que não é da vontade de Deus que a gente sai por aí secando figueira, nem transportando montes. Mas o que isso quer dizer? Por que foi da vontade de Deus que aquela figueira secasse? Para que fosse uma ilustração viva do juízo de Deus sobre os hipócritas. Havia uma importância naquilo, porque normalmente, né, a gente poderia imaginar assim, Jesus restaurando as coisas, Jesus restaura a saúde da pessoa, Jesus restaura a pessoa na sociedade, mas uma vez ele mandou os espíritos para os porcos, e os porcos foram todos destruídos. Agora, em vez de fazer com que uma figueira seca floresça,
ele faz com que uma figueira se seque. Há uma razão, um tipo de milagre como esse? Há uma razão: ensinar. Quando aos espíritos foi permitido entrar nos porcos, foi para que as pessoas vissem o tamanho do estrago que aqueles espíritos podiam fazer na vida de um ser humano. E agora, Jesus seca uma figueira para que todos que vejam, os seus discípulos, vendo que a figueira se secou, que prometeu frutos e não cumpriu, também a religiosidade vazia, religiosidade formal, meramente formal, ela também seria julgada, porque é como uma figueira que não dá figos. Ela diz que dá, né? Mas ela não dá. Já viu aquela pessoa que elogia a si própria? Eram as autoridades. Né? Lembra daquela oração, né? Do fariseu, do publicano? Oh, obrigado, porque eu não sou como este coitado, este pecador. Lembra disso? Pois é, a pessoa falando bem de si. Gente, se uma pessoa de fato é tudo aquilo, os outros vão dizer isso dela. Mas quando ela própria fica falando de sua espiritualidade, ou fazendo essa propaganda, por que há necessidade dessa propaganda? Porque não há de fato os frutos. Então, com essas palavras, Jesus mostra, né, há uma vontade de Deus para que aquela figueira se secasse. Havia um propósito divino, que era mostrar o que acontece com os hipócritas, o que vai acontecer. Ou então, de agora em diante, não deu fruto, fique sem fruto. Você já viu aquela pessoa que não quer Deus? Tá bom, então agora você vai ficar sem Deus. É isso. E por isso Jesus estava falando da oração. Se vocês orarem e pedirem com fé, vai acontecer. Mas não é que Jesus está falando do monte literalmente, porque não há propósito em Deus de levar um monte de um lugar para o outro. Porque se houver, o monte vai. Não há também um propósito de Deus que nós saiamos por aí fazendo secar abacateiros e limoeiros. Não é propósito de Deus. Havia um propósito aqui. E quando há um propósito de Deus, então Deus ouve a nossa oração, Deus atende a nossa oração. Porque não é só esse texto que fala de fé, né? Há algumas pessoas que usam esse texto aqui para fazer uma teologia extremamente equivocada, né? Daquela poder que Deus é obrigado a fazer. Se você der ordem, Deus está submisso a você, porque Ele mesmo se colocou nessa situação e coisas assim. Mas não é o que a Bíblia diz. Aqui, esse é um texto de tantos outros que falam de oração e deve ser lido junto com outros textos. Assim que nós interpretamos a Bíblia, pela própria Bíblia. Então, há o texto, por exemplo, que Jesus diz: pedi e dar-se-vos-á. Ele está falando que é garantido. Mas ele não está falando de qualquer coisa. Ele está falando, aquele que pedir o Espírito Santo, Deus vai dar. Porque, olha, vocês aprenderam que não matará, significa isso. Mas eu digo a vocês que também é isso. Vocês aprenderam que não adulterar é isso, mas eu digo para vocês que isso aqui também é adulterar. E ele foi ensinando a lei de Deus no Sermão do Monte, até que chegou uma hora em que seus discípulos deveriam estar pensando: é muito difícil para mim, não posso. E Jesus diz para eles: pedi e dar-se-vos-á, porque é segundo a vontade de Deus. Não é pedir qualquer coisa, mas pedir que possamos fazer, que consigamos fazer a vontade de Deus, a obra de Deus. É essa obra que muitas vezes os crentes vivem dizendo assim: mas eu não sou capaz, mas eu não posso fazer isso. E na hora da sua oração, seus poucos minutos de oração ali na sua casa, a única coisa que pede é por cura de doença. Por que não investir na oração e pedir para Deus que nos ajude a fazer a vontade dEle, a exercer o ministério para o qual Ele nos chamou? Ele nos chamou.
a todos os cristãos, a cada um, ele chamou para Cristo, mas ele também o chamou para um ministério. Qual é o seu ministério? Como você exerce esse ministério? Ah, mas eu não posso, não posso. Você já orou? Você já pediu? Pediu com fé? Lembra de Zacarias? Por que eu quis ler Zacarias, capítulo 4? Porque ali ele fala de um monte, e esse monte é simbólico. Ele representa os problemas que Zorobabel enfrentava para a construção daquela casa, daquele templo. Mas o monte se transformará numa campina. Então, o monte é algo que ilustra um grande problema. E aquela obra de Zorobabel não era o carro que ele queria ter. Não era a casa que ele queria ter, dos seus sonhos na praia. Era o templo do Senhor. Era a obra de Deus. E por que Jesus está dizendo isso aos seus discípulos? Quantos montes estariam diante dos discípulos quando Jesus fosse para o céu e eles tivessem que continuar fazendo a obra de Deus aqui? Por isso que eles foram capazes de morrer, de serem fiéis a Deus até a morte, de perderem seu pescoço, de perderem sua vida, por causa do Evangelho. Eles viveram de oração e foram fortalecidos, porque tiveram fé. Então, a carta de Tiago, que diz, vocês não têm porque vocês não pedem. Então tem coisa que a gente não tem porque a gente não pede. A gente fica reclamando que não dá para fazer, que não consigo fazer, mas também não pede. E outra coisa, mas vocês pedem, né? Não, eu peço, eu oro. Não, vocês pedem coisas para esbanjar nos seus próprios prazeres, por isso que Deus não atende vocês. É isso que nós vimos em Tiago também. Então, qual que é a vontade de Deus? Qual que é o projeto de Deus? Conforme o Evangelho de João, Jesus ensinou ali, aquele que pedir em meu nome vai receber. Muito bem, então, Senhor, eu quero isso em nome de Jesus. Calma aqui, por que você pode pedir isso em nome de Jesus? Cuidado para não não tomar o nome do Senhor em vão. Porque você não pode pedir qualquer coisa em nome de Jesus. Se você está pedindo em nome de Jesus, você deve pedir aquilo que Jesus te ensinou que deveria pedir. Ou que Jesus pediria no seu lugar. Pedir em nome de Jesus corresponde a saber o que nós devemos pedir. E para falar um pouco mais sobre isso, a primeira carta de João, ali o apóstolo nos escreve dizendo assim: se sabemos que ele nos ouve quanto ao que lhe pedimos, estamos certos de que obtemos os pedidos que lhe temos feito. Quer dizer, aliás, o versículo 14 também, né? Eu li o 15, o 14, o anterior, diz assim: esta é a confiança que temos para com ele, que se pedirmos alguma coisa segundo a sua vontade, ele nos ouve. Conhecer a vontade de Deus. Quando é que eu vou pedir para o monte se transportar? Ele vai se transportar. Quando ele for um obstáculo para os projetos de Deus. Quando eu quero fazer a obra de Deus, eu também coloco em oração aquelas coisas que são do interesse de Deus. E aqui em Marcos 11, 24, ele fala da fé. Por isso vos digo que tudo quanto em oração pedirdes, crede que recebeste, e assim será convosco. Então ela também precisa ser uma oração feita com fé. Precisa ser uma oração feita segundo a vontade de Deus. Precisa ser uma oração feita com fé. Mas sabe qual é aquilo que é visível e que corresponde à nossa espiritualidade, para nós possamos saber quanto nós estamos de espiritualidade? Que o nosso relacionamento vertical, ele se demonstra bom, quando bom também está o nosso relacionamento horizontal. Estou falando que com Deus, se nós dissermos que amamos a Deus, então não tem como nós não amarmos o próximo.
E quem não ama o próximo, também não ama a Deus. E o que é que Jesus está ensinando logo a seguir? E quando estiverdes orando, porque ele pressupõe que estarão orando. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai, para que vosso Pai Celestial vos perdoe as vossas ofensas. Mas se não perdoardes, também vosso Pai Celestial não perdoará as vossas ofensas. Quando estiverdes orando, se tendes alguma coisa contra alguém, perdoai. Só dele dizer isso, já pressupõe que existem coisas que acontecem entre nós que nos fazem magoar, sofrer, sentir raiva. Senão ele não diria isso. Mas é justamente porque essas coisas acontecem, deve haver perdão. Então, oração está relacionada com a vontade de Deus, com a fé e com o nosso relacionamento com o próximo. Sim, até se nós perdoamos ou não o nosso próximo. Então, nós temos a necessidade, a fé é importante, mas também a necessidade de perdoar. O elo entre a fé e o perdão, a oração. É preciso ter fé para que a oração seja atendida, é preciso perdoar para ser perdoado, não é? Então aqui nós vimos no capítulo 10, 35 a 45, o pedido de Tiago e João, queriam se assentar ao lado de Jesus no reino. E o pedido de Bartimeu, em 46 a 52, que era enxergar, quando os seus discípulos precisavam aprender a pedir que enxergassem aquilo que eles não estavam podendo ver, que era o quê? A necessidade da morte do Senhor. As coisas espirituais nós também não entendemos. Nós entendemos que Jesus precisava morrer. Sim, hoje para nós é mais fácil, nós já crescemos entendendo assim. Mas quantas coisas espirituais nós também precisamos pedir a Deus, porque nós não estamos entendendo, ou não estamos aceitando, como eles também não aceitavam a morte de Jesus. Então, a oração e a figueira, ela também traz algumas orientações para a oração. Mas quanto à cegueira espiritual, aquela parte que fala das autoridades dos judeus questionando a autoridade de Jesus. Nós aprendemos aqui que a cegueira espiritual costuma se manifestar em pessoas que ocupam cargos importantes. Algumas coisas que o ser humano são muito fortes como tentação para o ser humano. E alguns seres humanos são mais tentados em uma delas, outros são mais tentados em outras delas. Há pessoas que são mais tentadas em determinados tipos de pecado e outras pessoas que não naquele mesmo pecado, mas são mais tentadas em outros tipos de pecado. E quais são esses pecados que afetam tanto a humanidade e demonstram o caráter de quem está ali? Uma posição, um status, um poder, o sexo e o dinheiro. Tem gente que faz qualquer coisa por dinheiro. Tem gente que não liga para dinheiro, mas faz qualquer coisa por sexo. Ou por ter uma posição, ou por defender a sua posição de poder naquela situação. Quantas pessoas no mundo nós já vimos que defendiam causas, defendiam ideais, e quando subiram no poder, fizeram tudo aquilo que aqueles inimigos, aqueles contra quem eles lutavam, faziam antes. E que também torturaram. E que também mataram. E quando chegam no poder, não querem jamais largar. Há alguns governantes no mundo, e nós os conhecemos, que chegam no poder para ficar para sempre. Há um disfarce de democracia, não há? Parece que tem eleição, mas é sempre eles que são eleitos. Impossível. Eles estão nos cargos, eles não querem perder o poder, eles não deixam o poder por nada, eles matam se for preciso manter o poder.
E para manter a dominação religiosa, os fariseus tramavam a morte de Jesus. E são aqui autoridades que questionam a autoridade do Senhor Jesus, que já foi aclamado rei, que purificou o templo. Como ele pode, com que autoridade ele faz isso no templo? Né? Então, olha só, inveja e incredulidade põem em descrédito os que trabalham para Deus, ou os que dizem trabalhar para Deus. Inveja e incredulidade. É isso que as autoridades demonstraram. Elas queriam manter o poder e um controle religioso, quando elas estavam erradas e sentiram inveja e também não creram no Salvador. Existe uma diferença entre um pedido e uma exigência. Nós vimos no capítulo 10 o pedido de Tiago e João, e também o pedido do cego, Bartimeu. Mas agora nós vemos aqui alguém que fala como que exigindo de Jesus. Com que autoridade faz essas coisas? E Jesus acaba a conversa dizendo assim: vocês não dão uma resposta para a minha questão? Também não digo com que autoridade faço essas coisas, né? Porque há uma cegueira espiritual naquelas pessoas que ocupavam cargos importantes e amavam extraordinariamente aqueles cargos, e que sentiu inveja e não creram no Senhor Jesus. Então, lições para nós aprendermos acerca da oração, e que devemos orar com fé, segundo a vontade de Deus, e perdoando os irmãos, e que não devemos agir com incredulidade ou com esta cegueira, mas devemos orar e continuamente pedir a Deus que nos capacite a fazer aquelas coisas que Ele nos manda, que nós só reclamamos que são difíceis, ou aquelas coisas que nós devemos exercer como nosso ministério, mas nós apenas reclamamos que não temos condições. Coloquemos em oração, façamos estes montes que há sobre as nossas vidas se transportarem, se lançarem ao mar. Oremos para que Deus faça com que o grande monte se transforme numa campina, para que nós possamos atravessar e fazer a vontade de quem? De Deus. Amém, irmãos? Vamos orar.